Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 4. A Virgindade Perpétua de Maria. Outro grande privilégio que examinaremos com relação a Maria, a mãe de Jesus, é o da sua perpétua virgindade. Como veremos em seguida, é o dogma de fé que a Mãe de Deus foi perpetuamente virgem, ou seja, antes do nascimento de Jesus, no nascimento e depois do nascimento. Santo Tomás divide essa questão em 4 artigos dedicados, respectivamente, aos 3 aspectos da virgindade de Maria, antes, durante e depois do nascimento de Jesus, e ao voto que ratificou seu propósito de conservar-se virgem durante toda a sua vida. Vamos expor essa sublime doutrina mariana em forma de conclusões. Primeiro, doutrina da fé. A Santíssima Virgem Maria concebeu milagrosamente a Jesus por obra e graça do Espírito Santo, conservando intacta sua perfeita virgindade, de fé divina expressamente definida. Como é sabido, a virgindade consiste na perfeita integridade da carne. A mulher supõe a conservação intacta da membrana chamada ímen. Deve-se notar que na integridade da carne podem distinguir-se 3 momentos: sua mera existência sem propósito especial de conservá-la, por exemplo, nas crianças pequenas. B. Sua perda material inculpável, por exemplo, por uma operação cirúrgica, por violenta opressão não consentida, etc. C. O propósito firme e inquebrantável de conservá-la, sempre por motivos sobrenaturais. O primeiro não é nem deixa de ser virtude. Está à margem dela, pois é algo puramente natural, não voluntário. O segundo é uma perda puramente material, perfeitamente compatível com o aspecto formal da virtude, que consiste no terceiro. Essa última é a própria da Santíssima Virgem Maria. Isso suposto, eis aqui as evidências da conclusão. A Sagrada Escritura. A virgindade de Maria na concepção do Messias foi prevista pelo próprio Isaías, 8 séculos antes que se verificasse. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, cujo nome será Emanuel. Que essa virgem é Maria e esse Emanuel é Cristo, o diz expressamente o Evangelho de São Mateus. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, cujo nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O mesmo São Mateus nos diz expressamente que a Santíssima Virgem concebeu do Espírito Santo, sem intervenção alguma de seu esposo São José. A concepção de Jesus Cristo foi assim: estando desposada Maria, sua mãe, com José, antes de coabitarem, aconteceu de haver concebido do Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 20. Com isso se cumpria também a bela profecia de Ezequiel, que a tradição cristã sempre interpretou como a perpétua virgindade de Maria. Essa porta ficará fechada, não se abrirá e não entrará por ela homem algum, porque por ela entrou Yahvé, o Deus de Israel. Ezequiel capítulo 44, versículo 2. 2b. Do Magistério da Igreja. No símbolo dos apóstolos aparece expressamente esse dogma de fé. E nasceu de Maria Virgem. No Concílio de Latrão foi definido o seguinte cânon: se alguém não se confessar em conformidade com os santos padres, que a Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Imaculada Maria, propriamente e segundo a verdade, concebeu do Espírito Santo,
sem cooperação viril, ao mesmo Verbo de Deus, nascido de Deus Pai, antes de todos os séculos, e incorruptível o gerou na carne, permanecendo incólume sua virgindade, inclusive depois do parto, que seja condenado. C. Razão teológica. Ouçamos ao doutor Angélico expondo belamente os argumentos da altíssima conveniência que esclarece a razão teológica. Absolutamente temos que confessar que a Mãe de Cristo concebeu virginalmente. O contrário foi a heresia dos ebionitas e do Cerinto, que ensinavam que Cristo era puro homem e que foi concebido como todos os demais. A conveniência da concepção virginal de Maria é manifesta por 4 motivos. 1. Pela dignidade de seu Pai Celestial, que ele enviou ao mundo. Sendo Cristo verdadeiro e natural Filho de Deus, não foi conveniente que tivesse outro Pai fora de Deus, para que a dignidade de Deus Pai não se comunicara a outro. 2. Pela própria dignidade do Filho, que é o Verbo de Deus. O Verbo mental é concebido sem nenhuma corrupção do coração. Ainda mais, a corrupção do coração impele a concepção de um Verbo perfeito. Mas, como a carne humana foi assumida pelo Verbo para torná-la sua, foi conveniente que fosse concebida sem corrupção alguma da mãe. 3. Pela dignidade da humanidade de Cristo, que veio para tirar os pecados do mundo. Era conveniente que sua concepção nada tivesse a ver com a concupiscência da carne, que provém do pecado. 4. Pelo fim da encarnação de Cristo, ordenada para que os homens fossem filhos nascidos de Deus, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isto é, pela virtude do mesmo Deus, cujo exemplar deveria ter aparecido na mesma concepção de Cristo. Segundo, a Santíssima Virgem Maria permaneceu virgem intacta no nascimento de seu divino Filho Jesus, e depois dele durante toda a sua vida, de fé divina expressamente definida. Reunimos na conclusão anterior o testemunho da Sagrada Escritura e a definição dogmática da Igreja no Concílio de Latrão. A virgindade perpétua de Maria consta também nas declarações dos papas São Cirício, São Leão e Paulo IV. Há muitos outros testemunhos da Igreja nos quais se fala de Maria sempre virgem. A razão teológica encontra argumentos de altíssima conveniência. Primeiramente, não há dificuldade alguma em que uma mulher possa milagrosamente dar à luz sem perder sua virgindade. Na concepção e nascimento de Cristo, todo foi miraculoso e sobrenatural. Explica belamente o grande teólogo Contenson de que maneira se pôde realizar essa maravilha. Assim como a luz do sol banha o cristal sem quebrá-lo e com impalpável sutileza atravessa sua solidez, e não o rompe quando entra, nem quando sai o destrói. Assim é o Verbo de Deus, esplendor do Pai. Entrou na virginal morada e dali saiu, fechado o claustro virginal, porque a pureza de Maria é um espelho limpíssimo, que não é quebrado pelo reflexo da luz, e nem é ferido por seus raios. Por sua parte, o doutor Angélico expôs as razões pelas quais a Santíssima Virgem deveria conservar perpetuamente a sua virgindade e a conservou de fato. Eis as suas palavras. Sem dúvida alguma, devemos rejeitar o erro de Euvídios, que se atreveu a dizer que a mãe de Cristo, após seu nascimento, conviveu com São José e teve outros filhos dele.
Isso não pode ser admitido de forma alguma por 4 razões principais. Primeiro, porque seria ofensível para Cristo, que pela natureza divina é Filho unigênito e absolutamente perfeito do Pai. Convinha pelo mesmo motivo que fosse também Filho unigênito de sua mãe, como fruto perfeitíssimo. 2. Porque seria ofensivo para o Espírito Santo, cujo sacrário foi o seio virginal de Maria, no qual formou a carne de Cristo, e não seria decente que fosse profanado por nenhum varão. 3. Porque ofenderia a dignidade e a santidade da Mãe de Deus, que resultaria na expressão de ingratidão por não ter se contentado com tal filho e consentir em perder pelo concúbio sua virgindade tão miraculosamente conservada. Quarto, ao mesmo São José, finalmente uma grave imprudência haveria de lhe ser atribuída, caso tivesse intentado manchar aquela a qual soube, pela revelação do anjo que havia concebido a Deus por obra do Espírito Santo. De maneira que absolutamente temos que afirmar que a Mãe de Deus, assim como concebeu e deu à luz a Jesus sendo virgem, assim também permaneceu sempre virgem depois do parto. Essas razões, com efeito, são tão claras e evidentes que seriam suficientes para nos dar a plena segurança da perpétua virgindade de Maria, mesmo que não houvesse sido definida expressamente pela Igreja. No entanto, em prol de uma maior tranquilidade, resolveremos as dificuldades colocadas por certas expressões do Evangelho e que não parecem se harmonizar com a perpétua virgindade de Maria. Dificuldade. Em São Mateus se diz: antes que coabitassem Maria e José, Maria concebeu do Espírito Santo. A expressão antes que coabitassem parece sugerir que conviveram depois. Resposta: de acordo com muitos intérpretes, São Mateus não se refere à convivência marital, mas apenas à convivência na mesma casa, uma vez que a Virgem estava desposada com São José, mas o próprio casamento não havia sido celebrado. Em todo caso, como diz São Jerônimo, dessa expressão não se segue necessariamente que tenham convivido depois, pois a Escritura se limita a dizer ou não tinha acontecido antes da concepção de Cristo. Dificuldade. Diz o próprio São Mateus, não a conheceu, José e Maria, até que ela deu à luz o seu filho, e o chamaram com o nome de Jesus. A expressão até que parece significar outra vez que depois do nascimento de Jesus a teria conhecido maritalmente. Resposta: essa expressão até que tem o mesmo sentido que o antes que da dificuldade anterior. São Mateus se propõe a mostrar que Cristo foi concebido não por obra de um homem, senão por virtude do Espírito Santo, sem dizer mais nada do que se seguiu após o nascimento, já que sua intenção não era narrar a vida de Maria, senão o modo miraculoso com que Cristo entrou no mundo, nada mais. Dificuldade. São Lucas escreve em seu Evangelho: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em faixas e reclinou-o em uma manjedoura, por não haver lugar para eles na estrebaria. A expressão filho primogênito parece sugerir que Maria teve outros filhos depois. Resposta: é o estilo das Sagradas Escrituras chamar de primogênito não só aquele que é seguido de outros irmãos, senão também aquele que é o primeiro a nascer, embora seja filho único. Por isso, diz São Jerônimo, todo unigênito é também primogênito, embora nem todo primogênito seja unigênito. Primogênito não é só aquele depois do qual há outros,
senão também aquele que depois dele não há nenhum. Dificuldade. A Sagrada Escritura fala várias vezes sobre os irmãos e irmãs de Jesus. Logo, Maria teve outros filhos além de Jesus. Resposta. Na Sagrada Escritura é muito frequente o uso dos nomes irmãos e irmãs em sentido muito amplo, para designar qualquer espécie de parentesco. Assim, Ló, que era filho de um irmão de Abraão, é chamado irmão desse patriarca. Jacó é chamado irmão de Labão, que na realidade era seu tio. A mulher esposa é chamada irmão do esposo. Nome igual recebe os homens da mesma tribo ou do mesmo povo, etc. E no Novo Testamento é muito frequente chamar irmãos todos aqueles que creem em Cristo. Os chamados irmãos e irmãs do Senhor não eram filhos de Maria, cuja perpétua virgindade está fora de toda dúvida. Tampouco é crível que fosse filhos de São José em outro matrimônio anterior, pois a tradição cristã atribuiu a São José uma castidade perfeitíssima, inclusive uma pureza virginal, pela qual mereceu ser escolhido por Deus para ser esposo e guarda da pureza imaculada de Maria. O mais provável é que esses irmãos e irmãs do Senhor fossem seus primos, por serem filhos de algum parente de Maria ou de algum irmão de São José. 2. O voto de virgindade perpétua. A maioria dos santos padres e expositores sagrados acreditam que Maria ratificou com um voto desde jovenzinha seu propósito de manter-se virgem durante toda a sua vida. Vamos expor essa doutrina em uma conclusão clara e simples. A Santíssima Virgem Maria ratificou com voto seu propósito de conservar-se virgem perpetuamente, sentença mais provável e comum. Aqui os principais argumentos que se apoia à conclusão. A. Sagrada Escritura. As palavras ditas por Maria ao anjo na Anunciação insinuam claramente essa ideia. Como acontecerá isso se não conheço o varão? Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 34. Essas palavras, como diz Santo Agostinho e toda a tradição cristã, não teriam sentido se a Virgem não tivesse tomado a determinação de manter-se sempre virgem, mesmo já tendo casada com São José. Precisamente pelo seu propósito de perpétua virgindade, pergunta ao anjo de que maneira se daria o mistério da encarnação que acabava de ser anunciado. Maria não duvida, não põe condições, simplesmente pergunta o que tem de fazer, levando em conta seu propósito de virgindade perfeita. Claro que daqui não se segue que a Virgem teria ratificado com um voto esse propósito de perpétua virgindade, mas se descobre sem esforço a razão teológica, como vamos ver. B. Razão teológica. Santo Tomás expõe facilmente o argumento de razão. As obras de perfeição são mais louváveis se feitas em virtude de um voto. Mas, como a Mãe de Deus deve ter resplandecido a virgindade em sua forma mais perfeita, foi muito conveniente que sua virgindade estivesse consagrada a Deus com um voto. Sobre esse voto de Maria deve-se notar o seguinte: primeiro, não foi um voto absoluto, senão condicionado à vontade de Deus. Escutemos a Santo Tomás. Como parecia contrário à lei divina, não procurar deixar descendência sobre a terra, por essa razão a Mãe de Deus não fez voto absoluto, senão condicionado para satisfazer a Deus. Mas logo que soube que era agradável a Deus, fez o voto absoluto, e isso antes da anunciação do anjo.
Contudo, se o anjo tivesse lhe manifestado da parte de Deus que o modo da concepção de Cristo haveria de ser o normal em um matrimônio, o que implicaria a dispensa de seu voto por parte de Deus, a Virgem haveria acatado essa divina vontade, pronunciando o seu sublime: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É verdade que alguns santos padres opinaram que Maria renunciaria à divina maternidade, se com isso tivesse que sofrer violação de sua virgindade. Mas outros muitos o negam categoricamente, opinião que parece muito mais razoável, porque, em primeiro lugar, nada se pode colocar acima da vontade de Deus, que é adorável em si mesma, e, em segundo lugar, tal escolha teria implicado em grande erro por parte de Maria, que assim teria estimado muito mais a sua virgindade do que a maternidade divina, que vale infinitamente mais, e até uma grande falta de caridade para conosco, ao preferir sua virgindade à redenção de todo o gênero humano. Não é crível nenhuma das duas coisas na Santíssima Virgem, cuja alma, iluminadíssima pelo Espírito Santo, sabia distinguir perfeitamente o melhor, e cujo coração ardia no amor mais puro a Deus e aos homens, que jamais foi encontrado em qualquer coração humano. A divina providência soube corrigir as coisas de maneira tão maravilhosa e sublime, que a Santíssima Virgem pode ser Mãe de Deus sem perder o tesouro de sua perpétua virgindade. Segundo, esse voto foi feito provavelmente de acordo com São José e juntamente com ele. Santo Tomás expôs a razão provável na seguinte forma: na lei antiga era preciso que tanto os homens como as mulheres atendessem à necessidade da geração, pois o culto divino se propagava por ela, até que Cristo nascesse daquele povo. Não é, pois, crível que a Mãe de Deus tivesse feito um voto absoluto de virgindade antes de desposar-se com São José, porque, mesmo que desejasse, estava encomendada à vontade divina. Mas uma vez tendo recebido um esposo, segundo exigem os costumes daquele tempo, junto com o esposo, fez voto de virgindade. E assim terminamos esse capítulo. Amanhã iniciaremos o capítulo 5, a maternidade divina de Maria.